Opa, aqui mais uma vez, voltando a mostrar como eu pinto miniaturas. Então, dessa vez eu vou abordar 3 tipos de wash, certo? Um deles muito comum, muito conhecido, leva, eu diria que é o mais simples de fazer. Ele leva verniz fosco, certo? Verniz acrílico fosco. Leva água fervida. Importante nunca usar água tirada da torneira. E uma gota de detergente clear ou cristal, que é um detergente comum que você encontra em todo canto. Necessidade de ser clear ou cristal porque ele não tem nenhum pigmento, não vai interferir na cor. E por fim, o pigmento, a tinta que a gente vai trabalhar é uma tinta acrílica, no caso, cor telha da Decorfix. Então essa é uma receita de wash que a gente vai utilizar, é uma das mais comuns que a gente vê por aí, certo? Outra receita de wash que a gente tem, que também é bem comum, que também usa a tinta acrílica comum, esse é aquele que usa o álcool isopropílico, que você compra ele em lojas de materiais eletrônicos, e o Vidrex. Necessariamente tem que ser Vidrex. Se for qualquer outro tipo de limpa-vidros, não rola, certo? Vidrex, álcool isopropílico, tinta acrílica comum. Esses são os 2 washes mais comuns. A gente vai colocar eles em teste para ver qual dá o melhor resultado. Mas além desses 2 bem comuns, bem conhecidos, recentemente eu vi me indicaram uma receita curiosa, que ela é um pouco diferente, ela trabalha com itens diferentes. No caso, um solvente, EcoSolve, no caso, que dos solventes para tintar óleo, ele é o menos abrasivo, ele vai ter menos efeito, porque ele é basicamente um óleo mineral, cheirinho até agradável, cheirinho de laranja. E por fim, tinta a óleo, né, nessa sombra, terra de sombra queimada, certo? Acrylex. Então isso aqui é tinta a óleo de tela para pintura, certo? Então são essas 3 receitas que a gente vai usar, que eu vou usar na verdade, tá? Essas 3 receitas básicas de wash. Além disso, para a gente ter um parâmetro, eu vou usar essas miniaturas, que são do jogo War Machine. Isso aqui eu já fiz a pintura básica. Tá faltando, no caso, apenas como é que eu posso dizer, fazer o detalhamento, fazer sombra, certo, e luz da miniatura, tá? Do jogo War Machine. Se eu não me engano, esses são os Stormguard, certo, que é a unidade com 7 miniaturas que serão utilizadas para esse teste. Para fazer o wash, eu vou pingar aqui algumas gotas dessa solução, que é feita com 50% de verniz acrílico fosco e 50% de água fervida. Água fervida que é para eliminar principalmente o cloro, que pode estragar a tinta que vai ser utilizada. Depois de pingar algumas gotas, já posso colocar algumas gotinhas de tinta, no caso a tinta acrílica. É importante não exagerar, porque se colocar muita, vai terminar sendo só uma tinta diluída. Pronto.
Agora é misturar com pincel. Mistura. Eu vou testar um pouco na pele, fora da câmera, mas depois, quando atingir o ponto, eu mostro como fica o resultado. Agora eu vou colocar o detergente, certo? Algumas poucas gotas, podia ser só uma nessa quantidade que resolvia, e misturar. Vai ficar um pouquinho alterada a cor por causa do verniz, que ele é um tanto leitoso, mas isso daí você não se incomode não. No caso, esse eu acho que ficou um pouco claro quando eu testei na pele. Então vou colocar uma tinta mais escura. Nesse caso eu vou usar um tom chamado Grape, que ele é bem mais escuro, mas ele não é preto, ele é tipo um violeta. Ele deve dar essa corrigida nesse caso. Vou colocar só um pouco. Pode ver que a tinta entra, né, exatamente naquelas microdepressões da pele, né, acentuando elas. É esse o efeito que a gente quer do wash. Agora eu vou aplicar o wash, certo, rapidamente. Eu vou passar o wash em toda a miniatura. Não é o ideal, principalmente porque ele tem algumas partes brancas e o marrom ele não fica tão adequado quando a gente coloca sobre a armadura azul, que nesse caso dá até um tom quase que de ferrugem. Mas no contexto geral, como está se experimentando o wash, então é até aceitável fazer isso nesse caso. Mas em linhas gerais eu vou passar, eu estou passando aqui em toda a miniatura o wash, certo, para verificar, ver como é o resultado, para depois fazer uma comparação rápida entre as outras receitas. Para esse segundo wash eu vou usar um pouco de álcool isopropílico, só pode ser álcool isopropílico, não pode ser álcool de farmácia, certo? Vou pingar algumas gotas aqui e vou adicionar também algumas gotas de Vidrex. De todos os tipos de limpador de vidro, só vai servir o Vidrex, nenhum outro vai funcionar corretamente, então também tem que ser o Vidrex, se for outro não vai dar certo. Eu tenho que tentar colocar 50-50 de cada para fazer essa solução. Posso até colocar um pouquinho mais de álcool porque ele evapora fácil. Feito isso, eu coloco a tinta. A vantagem é que a mistura da tinta vai ser basicamente a mesma que eu usei anteriormente. 2 gotas da tinta telha e 1 gota da tinta grape. Misturo primeiro a tinta telha. Logo de cara se percebe que esse resultado, você não tem aquele esbranquiçamento da tinta, o que é bom para a gente perceber o tom correto. E ele é bem mais aquoso, ele é bem mais líquido do que a solução anterior. Coloco um pouquinho do grape, misturo e já posso aplicar na miniatura. É interessante ver que utilizar esses pigmentos, esses washes caseiros, eles nunca vão se comparar, se igualar com o wash comprado. Mas mesmo assim você consegue ter um bom resultado. O fato de ser mais líquido, de ser mais aquoso, faz com que o wash de álcool ele seja mais fácil, rápido de aplicar e que ele lhe mostre logo de cara um efeito imediato. Outra vantagem também boa desse wash é que se você for trabalhar, se você for usar a técnica de wash seguido de limpeza, você utilizando um cotonetezinho com um pouquinho de Vidrex, ele remove muito bem, muito rapidamente ele. Então nesse caso ele termina sendo mais maleável, ele termina sendo mais
é prático de usar. E também, como ele usa como base o álcool isopropílico, que evapora fácil, ele também vai evaporar muito rápido, então ele tem uma secagem muito mais rápida do que o wash anterior, o que também vai facilitar o trabalho. Na minha opinião, esse wash ele pega bem mais, ele vai ter um resultado mais vivo, mais claro, mais específico, né, do que o anterior. E ele, inclusive, ele é muito melhor para você aplicar outras técnicas de wash, né? Mas isso não quer dizer que o outro não seja bom. O outro é bom também, mas esse aqui tem algumas vantagens em comparação. EcoSolve. Três gotinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso deve dar. Pega a bisnaga, certo? E ó, só ela aqui, essa ponta, e em seguida diluir aqui. Isso eu tô vendo que ficou fraco. Para tirar a dúvida, vou pegar aqui o papel. Para tirar a dúvida, vou pegar aqui o papel, certo? E testo. Até que ficou bom, mas tem pouco. Então 1, 2, 3, 4, 5. Pegar de novo aqui. Tirar o excesso para não gastar muito. E aqui no papel, ó. E ficou bom. O wash com tinta a óleo EcoSolve, que é o Oil Wash ou Wash a óleo, ele vai ter uma secagem rápida em comparação à secagem da tinta a óleo, mas mesmo assim ele vai permitir que você ainda use a técnica de limpeza, de você aplicar o wash e limpar com um cotonete, que não vai ser tão difícil. Você não precisa nem molhar o cotonete, ele pode estar seco. Além disso, ele é um wash que tem um acabamento muito bom. Ele fica muito bem feito, muito bem aplicado. Ele é um wash também bem líquido, então ele vai se prestar para a técnica de cobertura de frechas, de cobertura de linhas, muito bem. Então ele funciona muito bem, ele é muito rápido, ele termina sendo barato porque material artístico de pintura a óleo você encontra em qualquer lugar, então isso termina barateando, facilitando o acesso. Então acho que ele tem um resultado muito bom, muito rápido, muito barato, e eu não sei como ele não era tão difundido. Agora vou dar uma olhadinha nas miniaturas, certo? No caso, começando pelo que apliquei o wash de detergente. Esse foi o resultado, foi assim que ela acabou. Vamos girar um pouquinho para conseguir ver mais detalhes, observar a arma, como ficou a armadura de couro, certo? E em seguida a gente já entra com a próxima miniatura, que nesse caso é a miniatura que recebeu o wash de álcool, certo? É interessante ver que esse wash ele assenta melhor em alguns cantos, ele é um pouco mais opaco, né? Ele não tem tanto brilho, né? E agora, para continuando, a gente vai ter aqui o que foi feito com wash de óleo ou oil wash, que ele vai ter um assentamento melhor, ele é pouco opaco, você vê que tem uma transição mais delicada entre as cores, tem um assentamento legal, ele consegue dar uma boa noção de sombra.
né? E agora, para facilitar ainda mais, vamos ver as 3 miniaturas em conjunto: wash de álcool, seguido pelo wash de detergente e agora o wash de óleo. Eu espero que isso daí ajude vocês a poderem escolher o wash para poder pintar. Até mais.